Olá, bom dia. Lição de número 10. Graça e paz. Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Então, a ordem é o quê? Buscar a paz e fazer o bem. O inverso de paz é conflito, guerra, confusão. E o inverso do bem, maldade, atrocidade. E a ordenança de hoje dessa lição diz que é para buscar a paz e fazer bem. Paulo, o apóstolo São Paulo, ele escreveu a uma das cartas às igrejas o seguinte: quando depender de vós, tendes paz com todos. No livro de Jeremias, capítulo 29, também. Para a cidade onde vocês estão sendo transportados ou levados cativo, procurai a paz da cidade. Porque se a vossa cidade tiver paz, vocês terão paz. Amém? Paz significa ausência de conflito, ausência de guerra, ausência de confusão. Vamos lá. O texto de ouro, ou texto áureo da referida lição, está exatamente baseado no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Temos que seguir o quê? A paz. Com quem? Com todos. Mas é só isso? Não. Tem o complemento. A santificação. O que é a santificação? É ter um viver separado. Santificação significa ter um viver separado. Então você tem que ter paz e ter um viver separado de quê? De contendas, de confusão, de brigas, de disse-me-disse. Mas infelizmente nós vivemos num mundo onde muitos procuram a paz enquanto outros procuram confusão. Já observou? Enquanto uns procuram a paz, outros procuram confusão, contenda e guerra. Depois, no final, eu vou falar um pouquinho sobre a verdade aplicada. Mas nós temos aí os 3 objetivos dessa lição que estão subdivididos nas 3 partes da lição. Na parte 1, na parte 2 e na parte 3. Na parte 1, o significado da palavra paz. Então, nós vamos abordar na parte 1 o significado da palavra paz. Paz. Vamos lá. O motivo de oração: ore para que os cristãos possam viver em paz uns com os outros. Olha só o que está pedindo aqui a lição. Orar para que os cristãos possam viver em paz uns com os outros. Tá, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Por que ele fala os cristãos? Porque normalmente é no meio dos cristãos onde você vê essa ausência de paz. Você vê muito crente brigando com o outro, crente brigando. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Concordo plenamente. E o Salmo 183, ó quão bom e também é quão suave que os irmãos vivam em união. Infelizmente, nós estamos vendo nesses derradeiros dias muita coisa estranha no meio do Evangelho. Parece que as pessoas não se libertaram de certos hábitos e costumes e continuam tendo uma vida de confusão e de contenda. Não tem paz. Você lembra aquela passagem bíblica quando Jesus ressuscitou e que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus pela manhã? Pois é. Quando Jesus chegou, antes de ir para o templo, ele falou com Maria: avisa os meus discípulos que eu vou até lá.
mas principalmente a Pedro. Quando ele chegou lá, o que estava acontecendo no cenáculo? As portas estavam fechadas. Por quê? Porque os apóstolos ou discípulos estavam com medo do que estava acontecendo do lado de fora. Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. O apóstolo São Paulo também escreveu dizendo o seguinte: quando você chegar numa casa, tá? Cumprimenta todo mundo, sauda com a paz. Se te receber bem, você fica ali. Se não te receber bem, sai e bate a poeira dos seus pés. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, em vez deles falar assim, a paz do Senhor, observem a palavra a paz. Por que a paz? Porque nós estamos transmitindo a paz de alguém. A paz de quem? De Cristo. Jesus diz bem claro, ó, deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Observe, ultimamente nós temos encontrado uma série de pessoas por aí que, em vez deles cumprimentar a gente com a paz do Senhor, alguns dizem assim, oi. Oi. A paz do Senhor, irmão, oi. Significa que a pessoa não tem paz. E a Bíblia diz que se você cumprimentar o irmão com a paz, ele não retornar em você com a paz, significa que não tem paz. A paz volta para você, porque você foi o transmissor da paz. Então a paz retorna para você. Encontramos também um grupo seleto de pessoas que na rua, quando te vê, ou vira a cara, ou simplesmente fala, paz, paz. Mas paz de quem? Dele ou do Senhor? Tem que ter o cumprimento. A paz do Senhor Jesus. Essa é a saudação. Em todas as cartas do apóstolo São Paulo, direcionadas às igrejas, ele teve sempre o cuidado de colocar sempre no início ou no final. Saudai uns aos outros com a paz. Vamos lá. Uma riqueza de detalhe. O correto dizer, eu saudo os irmãos com a paz. Ou eu saúdo os irmãos com a paz. Qual é o mais correto dizer? A palavra saldo é resto, é sobra. Ah, eu tenho um saldo de dinheiro no banco. Observe que tem diferença, não é saldo, é saúdo. Saldo com L, tá? Com L é sobra. É saúdo, é com U. Então eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Então tem diferença muito grande. Significado da paz. Representado no Antigo Testamento hebraico, principalmente pela raiz substantiva. Normalmente, quando eu entro numa live, eu cumprimento as pessoas que servem a Deus ou não com Shalom. Shalom Jesus Christ. A paz do Senhor Jesus. E a palavra Shalom significa paz. Shalom. Shalom bin Shem Baruch Adonai. Shalom bin Shem Baruch Adonai. Quando eu entrar numa live e cumprimentar você com Shalom, Shalom, Shalom my brother, a paz meu irmão. Shalom my sister, a paz minha irmã. Shalom my friend, a paz meu irmão. Então a palavra Shalom significa paz. Aprendeu? E no Novo Testamento grego, pela raiz do substantivo etren, que tem ideia geral de bem-estar. Etren, bem-estar. Quando você fala a paz para alguém, você está transmitindo um bem-estar para a pessoa. Significa que você está em paz.
Significa que você está em paz e você quer estar em paz com aquela pessoa. Então está aqui o significado da palavra friend, que significa bem-estar. Essa palavra engloba várias mudanças, dando uma dimensão da tradução mais geral e aceitável como paz. Ela ocorre na saudação e no cumprimento geral. É uma ordenança cumprimentar, porque o próprio Jesus, ele cumprimentou com a paz. E por que nós temos o hábito, ou algumas pessoas têm o hábito de, quando encontram na rua, não dar paz? É oi, bom dia, oi. Quando a pessoa é crente e não te dá paz na rua, oi ou bom dia, pode ter certeza que ele não tem paz. Porque quem tem a paz de Cristo, ele cumprimenta com a paz. Tá? É cumprimento ou é cumprimento? Eu cumprimento os irmãos com a paz, ou eu cumprimento. Cumprimento é medida, é diferente, tá? Cumprimento com O, C-O, é medida, tá? Falo de medida, distância, tamanho. E cumprimento, aperto de mão. Vou cumprimentar alguém. É quando eu vou pegar na mão de alguém, bom dia. Quando não é crente, bom dia. Ou quando eu vou dar a bênção para o meu pai, a bênção para minha mãe, a bênção para minha tia, a bênção para o meu avô, eu vou cumprimentar ele. Então eu vou pegar na mão dele. Guarde isso. O tópico 1.1, paz com todos os homens. Tá, vamos lá resolver isso aqui. Esse próximo tópico quer dizer que nós devemos ter paz com todos os homens, crente ou não crente, independente de qualquer religião e de qualquer status social. E quando fala paz com todos os homens, não está generalizando, dizendo que é só homem. Todos. Mulher também. Então está aqui bem claro. Sabemos que nem sempre a paz faz parte somente de um lado. Concordo plenamente. A paz não faz parte somente de um lado. Não adianta eu ter paz, o outro lá não ter. Então a paz tem que ser um cumprimento dos dois lados. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Ou seja, eu saudei ele com a paz, ele também fez o mesmo. Me deu feedback com a paz. Então significa que há paz entre nós. Então tá aqui. Então aqui, ó. E Paulo ele fala exatamente aquilo que eu já falei no início, Romanos 12, 18. Que devemos ter paz com todos os homens. Mas Paulo está dizendo, usou uma palavra aqui, possível. Se possível, devemos procurar a paz com todos os homens. Porque se possível, vamos lá, essa palavra é muito interessante. Por que se possível? Porque pode acontecer de eu ir procurar a paz com ele, mas ele está em guerra comigo. Entendeu? Pode acontecer de eu ir procurar a paz com ele e ele está em guerra comigo e não ter paz. É por esse caminho aí. Tá, o resumo do tópico 1.1. No tópico 1.2, paz interior é o pré-requisito para a paz exterior. Primeiro, eu devo estar em paz comigo mesmo. Se eu não estiver em paz comigo mesmo, como que eu posso estar em paz com os outros? Primeiro eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Se eu não estiver em paz comigo mesmo, no meu interior, como é que no meu exterior eu vou ter paz? Normalmente nós temos uma guerra no nosso homem exterior. Às vezes o nosso interior quer paz, mas o nosso exterior está com ódio, está com vingança. Filho, não é fácil não, a luta é ferrenha. Jesus é o autor da paz interior.
Por isso um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, o profeta messiânico, ele diz assim, ó, mas o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. Quem falou? Isaías no capítulo 9, no versículo 6 a 12. Então está aqui o cumprimento aqui. Muitos querem a paz exterior. Com certeza, muita gente está buscando aí a paz exterior. Mas não tem paz dentro de si mesmo. Esse aqui é o problema. Para você procurar uma paz aqui do lado de fora, primeiro você tem que buscar a paz aqui dentro. Viver em paz aqui dentro primeiro. Senão, filho, não adianta você buscar a paz externa se dentro de você, né, há uma guerra. Ou vice-versa. Então tem que buscar. Quem está bem por dentro, dificilmente o que vem de fora ou de baixo lhe atinge. Com certeza. Nada atinge ele porque está em paz. Porque tem paz, então nada atinge ele. Ele está dizendo bem claro. Quem tem desequilíbrio emocional, dificilmente consegue a paz interior. Ó, desequilíbrio emocional. Será que você vive isso? Será que nós vivemos isso? Desequilíbrio emocional. Quase todo mundo tem isso. Quase todo mundo vivencia isso. Desequilíbrio emocional. Aí não vai conseguir nunca ter paz. Ele não consegue dormir, não consegue se alimentar direito, né? Eu vejo pessoas que foram muito ruins para o pai e para a mãe, tá? Maltratou, judiou, os pais morreram e hoje a pessoa não tem paz. A pessoa não tem paz. Mas presbítero, mas essas pessoas servem ao príncipe da paz, tá? Eles servem ao príncipe da paz, mas eles não têm paz. Não consegue se dormir, não consegue dormir. Não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, porque infelizmente deixou uma ferida aberta, uma lacuna aberta lá atrás, e agora, filho, não tem jeito. Tem que buscar a paz. E muitas das vezes nós temos que procurar a paz aqui dentro primeiro, para depois buscar a paz aqui fora. Parte 1.3 da lição. A verdadeira paz vem de Deus. No início aqui da lição nós falamos que Jesus falou bem claro: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Porque a paz do mundo, ela é passageira, fictícia. Ao mesmo tempo que eu estou dando a paz para você, não demora muito tempo, eu já estou procurando confusão com você. Observou que a paz daqui de fora, ela é fictícia, não é eterna? Ao mesmo tempo que eu te dei a paz agora, eu dei uma trégua. Mas depois da trégua eu vou quebrar essa trégua e esse silêncio, e vou começar a confusão então. Significa que não adiantou nada eu dar a paz. Há lugares que eles fazem até tratado de paz, né? Mas passou um tempo, eles quebram o tratado de paz e começa a confusão. Deus não é assim. A paz dele é real, a paz dele é verdadeira. Deus não quebra o seu tratado de paz, ele oferece a verdadeira paz. A verdadeira paz vem de Deus. E a pergunta é: onde você tem buscado a verdadeira paz? E tem buscado a verdadeira paz em quem? Em Deus? Em Deus primeiro. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, pois nele tem paz. João 16:33. A paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite nos repousar tranquilo. Ó, a paz genuína, verdadeira, que mesmo nas horas de grande turbulação, a gente consegue repousar em paz, porque nós temos a paz de alguém na nossa vida. A paz de Deus, que nos traz segurança, conforto, tranquilidade, estabilidade
e sossego. O glória, você tem essa paz, então fique tranquilo, tá? O tópico 2 da referida lição, nós vamos abordar um pouco sobre o segundo objetivo da lição, que diz o seguinte: mostrar que para promover a paz é preciso ter paz. Não adianta você promover a paz, ser um grande promotor de paz, mas primeiro você precisa ter paz. Como é que eu posso promover a paz com alguém se eu não tenho paz? Adiantou alguma coisa? Tempo perdido. Tempo perdido. A paz é uma virtude do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. Se você for analisar também, a paz ela é um dos 7 grandes atributos de Deus. Está lá. Tá? A paz é um dos atributos de Deus. A paz é fruto do Espírito Santo. Observe que as obras da carne são 17. Eu falei na lição anterior que as obras da carne são 17. E os frutos do Espírito são 9. E entre esses 9 está a paz. Se você for analisar lá, você vai ver que entre esses 9 frutos do Espírito Santo, a paz está lá. Então está aqui, ó. O reino de Deus é paz, Romanos 14, 7. Há uma forte conexão entre a busca da paz com a busca da santidade. Hebreus 12, 14. Então tem que haver paz e santidade, as duas coisas. A unidade do Espírito é mantida pelo vínculo da paz, Efésios 4, 3. Sem paz não há unidade que sobreviva. Concordo plenamente. Sem paz não tem nenhuma unidade que vai sobreviver. O 2.1, a paz requerida aos cristãos. Aqui não tá, ele está pedindo que nós cristãos devemos, é um dever, uma ordenança, viver em paz. É preciso ter paz entre os irmãos. Marcos 9:50, Atos 2, 42, 47. Se você for ver lá na igreja primitiva, isso ocorria lá. Hoje ocorre, mas nem tanto. Está faltando. Infelizmente. A gente chega na igreja, às vezes tem pessoas que nem cumprimentam a gente com a paz. Eles sentam no banco como se tivesse... Deus me perdoe. Não te dá nem a paz. Entrou na casa de Deus, não te dá a paz. Não cumprimenta. Tá? Infelizmente temos algumas pessoas que chegam na igreja, além de não orarem, também não dão a paz. Passa pelo porteiro, oi irmão, boa noite irmão, dá nem a paz, ou então passa direto, nem a paz dá. Gente, isso é muito ruim, viu? É muito ruim. O salmista Davi falou assim, que haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Observe. Tá? Então, paz requerida entre os irmãos, paz entre parentes, paz entre os que presidem no Senhor, paz com Deus, paz com a igreja, paz com os homens, paz consigo mesmo. Então tem que paz com todo mundo. O 2.2, ele vai falar sobre os 3 pilares da paz. União, tá? União, comunhão e unidade. Guardou? União, comunhão e unidade. Esses 3 pilares, eles são indispensáveis para a paz, porque nós precisamos da união, nós precisamos, além da união, da comunhão, que é a comum união das pessoas, e precisamos também da unidade. Sem esses 3 pré-requisitos ou 3 pilares, a paz se torna sem nenhum valor. Tá? A paz vai nos levar à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus à medida da estatura de varão
Perfeito. O 2:3, ele vai falar exatamente sobre fomos chamados para sermos promotor da paz. A Bíblia diz assim, Jesus falou lá nas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, que vai terminar no capítulo 7 de Mateus. Há uma riqueza de detalhe que Jesus falou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a pergunta é, você é um pacificador? Mas qual é o papel de um pacificador? Promover a paz. Meu objetivo é promover a paz, mas existem pessoas na casa de Deus que o objetivo deles é o contrário, é tirar a paz e ver confusão. Cuidado, cuidado, tá? Olha aqui, ó. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. Quem busca a paz não joga a lenha ou álcool naquilo que está pegando fogo. Ó, é exatamente o papel do pacificador. Quando ele vê aqui, ó, vou fazer uma simulação aqui, ó. Aqui tem 2 vasilhames aqui, ó. Na minha frente aqui tem 2 vasilhames, tá? E o meio há um espaço. Observou? Há um espaço. O vasilhame do lado esquerdo e o vasilhame do direito. O vasilhame do direito, que é paz, mas o vasilhame da esquerda, que é guerra. Observa. Aí vai entrar um terceiro sujeito, que ele está do lado de fora. E esse terceiro sujeito, ele está do lado de fora, observando o da esquerda e o da direita. Ele viu que um quer paz e o outro quer confusão. Tá. Daqui a pouco, observa que é uma brecha entre eles. Daqui a pouco eles se aproximam, os dois, e começam a guerrear entre eles, a brigarem, a rolar no chão. Eu já vi brigas dentro da igreja, e pessoas rolarem no chão dentro da igreja. Acabaram de sair do culto, ou então dentro do próprio culto. Por causa de uma palavra, a pessoa foi lá e partiu para cima do outro. Isso na hora do culto. Já aconteceu. Tá. E o pacificador, qual é o papel dele? O pacificador é aquele cara ou aquela pessoa que vai falar assim, deixa disso, opa, acaba com isso, larga disso, para com isso. Ele primeiro aconselha. Automaticamente, esse pacificador, quando vê que os dois estão rolando no chão, ele vai entrar no meio e vai apartar a confusão. Deixa para lá, rapaz, larga disso. Muitas das vezes o pacificador, ele leva umas pesadas, uns pontapés das pessoas que estão brigando. Mas ele tem que promover a paz, ele separa as pessoas. Então o nosso papel é quando vê um papel pegando fogo, uma lenha pegando fogo, não é atirar mais confusão. Infelizmente, quando há uma briga, as pessoas normalmente têm a tendência, pega mesmo, bate mesmo, tu é macho, bate mesmo, desce o sarrafo. Normalmente, esse é o papel das pessoas que estão jogando álcool no fogo. Ou seja, em vez de apagar a confusão, eles vão incendiar ainda mais. Guarde isso. Será que você tem sido um verdadeiro pacificador, um promotor da paz? Pense nisso. Parte 3 da lição, e é exatamente o terceiro objetivo dessa referida lição, ele vai falar exatamente sobre ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. Então, filho, fazer o bem é uma ordem. Mas de quem? Do próprio Deus, da própria palavra, fazer o bem. Não importa se a pessoa fez um mal para você, não pague na mesma moeda. Faça o bem. Né? A Bíblia diz bem claro, ó, um abismo, ele faz o quê? Ele chama outro abismo. Uma confusão, ela vai chamar outra confusão.
uma tragédia, ela vai chamar outra tragédia. Então você tem que evitar isso. Tá? Evitar isso. Fazer o bem é uma recomendação bíblica, é uma lei que Jesus deixou bem claro e está registrada em Mateus 7:12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que os homens querem que vocês façam, faz também vocês da mesma maneira. Mas, infelizmente, existe pessoa que você faz o bem para eles, misericórdia, eles fazem o mal para você. E se nós for levar ferro e a fogo, pagar tudo na mesma moeda, daqui a pouco, gente, vai ficar... Já está insuportável viver aqui na Terra, no mundo. Vai ficar pior ainda se a gente partir para cima da agressão quando alguém fazer um mal para a gente. Ou fazer na mesma moeda. Não devemos fazer isso. Graças a Deus que eu aprendi muito com a palavra de Deus. Quando alguém faz o mal para mim, eu não vou fazer o mal para a pessoa. Então, eu deixo o tempo, o próprio tempo, mostrar para a pessoa. Aí Pedro faz uma pergunta assim: Senhor, quantas vezes eu preciso ou eu tenho que perdoar um irmão? Pedro, 7 vezes. Mas eu não te digo, Pedro, somente 7, mas 70 vezes 7. O que vai corresponder a 4.999 vezes. Pensou isso? Às vezes nós achamos que perdoamos muito, mas Jesus nos perdoou muito mais do que isso. Não vale a pena. 3.1. Não nos cansemos de fazer o bem. Aqui também é muito importante. Não se cansar de fazer o bem. Poxa, mas eu só faço o bem para essa pessoa. Poxa, por que essa pessoa não pode fazer o bem para mim? Nós vivemos essa cena todos os dias. Poxa, eu faço bem para aquela pessoa. Por que aquela pessoa não pode fazer o bem para mim? Filho, não se canse. Se você fez e não houve uma retribuição, tá, do bem para você, não se preocupe. Continue fazendo o bem, independente se a pessoa fez o mal para você. Está aqui bem claro. Paulo disse aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, filho, quando chegar o tempo, você vai colher o resultado do bem. Se você fizer o mal, você vai colher o resultado do mal.